Eduardo Guimarães do canal EduGui Oficial. Você que está acostumado a me ver nos tutoriais aqui no meu canal, a partir de agora você também vai me ver nos podcasts. O nosso programa ele vai ser baseado em entrevistas com pessoas ligadas à área de cinema, cinematógrafos, artistas, enfim, toda essa área de cinema e cinematografia você vai assistir aqui no meu canal, com pessoas que são influentes no mercado e pessoas que estão começando também. Você vai ver várias dicas, vários bizus, né, desses personagens para poder você acompanhar aqui no canal. Você basta fazer a inscrição, acionar o sininho e também indicar para os seus amigos no nosso canal. Eu não sou muito bom nisso, eu estou mais acostumado a estar do outro lado, né, sendo entrevistado. Agora eu estou entrevistando. Se qualquer errinho aí, gente, por favor, não leve isso em consideração. Eu estou aprendendo, tá? E hoje, para começar aqui o nosso podcast, estreando o programa, eu trago aqui a maravilhosa Priscila Rangel. Edu, muito obrigada por esse convite. Eu estou aqui honrada, porque pelo que eu estou entendendo é uma estreia. É uma estreia, eu estou aqui nervoso. não, mas não precisa ficar nervoso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou mais acostumada a estar aí do outro lado, você sabe disso. Depois a gente faz o trocadilho. A gente troca, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui e assim nesse canal que eu espero que renda muitas conversas maravilhosas, porque o tema é maravilhoso, né? E assim, aqui no Rio a gente tem muita possibilidade, São Paulo está pertinho. E também, assim, se você tiver a chance de receber pessoas do Brasil todo, né? Porque a gente tem um país tão maravilhoso, tão rico e às vezes as coisas ficam tão concentradas em Rio, São Paulo, né? Eu mesma sou de Brasília e senti que consegui mais espaço aqui no Rio. O que eu acho interessante, né, que a comunicação como toda ela vai se democratizando com os streams, né, com os canais pela internet afora, e a gente estreita essa relação, né? Mas Priscila, vamos falar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho sobre o nosso filme, tá, né? Fala aí, como é que você chegou até mim para fazer esse filme? Olha, é bem interessante essa história, porque como eu estava falando, eu sou de Brasília, minha formação de atriz começou lá, e eu tinha essa expectativa de fazer, mas parecia algo muito distante de mim. E aí, na pandemia, eu resolvi vir ao Rio de Janeiro, me mudar para o Rio de Janeiro. Foi uma decisão, assim, difícil, né? E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu já vinha trabalhando como apresentadora de TV, e numa situação de gravar algo como apresentadora, você estava naquele set, e aí alguém perguntou alguma coisa sobre minha carreira de atriz, e no final da gravação você me perguntou, você é atriz, então eu estou querendo fazer uns filmes, será que você topa participar? E eu não pestanejei, né? Eu falei, com certeza, porque naquele momento, Edu, você não sabia, mas eu ainda não tinha participado de nenhum filme. E assim, para mim ainda era algo como um sonho mesmo, assim, gente, participar de um filme, era uma coisa distante ainda, apesar de eu estar investindo muito, muito na minha formação, né? Mas ainda estava meio distante de mim. E quando você me perguntou, eu falei, na hora, com certeza eu quero participar. E você conseguiria chamar outras pessoas do elenco? Eu falei, com certeza, eu tenho muitos amigos, porque eu estava fazendo vários cursos, né? E aí você pegou meu telefone, só que esse contato só aconteceu um ano depois. Verdade. Né? Que acho que quando você realmente resolveu fazer. E aí foi aquele primeiro curta, o Tá Na Hora de Dormir, que inclusive tá no YouTube, né? Se alguém tiver curiosidade, dá para assistir, porque tá no YouTube. Isso. Então, foi assim, esse primeiro momento foi meio assim, ao acaso, né? Eu estava fazendo uma outra coisa, uma gravação como apresentadora e você acreditou ali e eu também acreditei no seu trabalho, na sua possibilidade, no seu potencial, né? E a gente fez o primeiro filme. E o que você achou dessa primeira experiência assim, no set, né? De você estar fazendo um curta, né? Aquele filme de guerrilha, que era, na verdade, a gente estava dando um treinamento para alunos, né? E a gente, nesse momento, a gente precisava de fazer mostrar um set no filme, como rodar um filme, né? Coincidiu da gente, né, a gente colocar ali uma historinha interessante. E essa história teve desdobramentos. Então, como é que foi essa primeira experiência? Sim. Assim? Olha, foi bem interessante porque é o seguinte, eu já estava muito adaptada com sets de filmagem, porque eu trabalhava como apresentadora há 8 anos, mais ou menos, já. Só que eu estava, pela primeira vez, num contexto muito diferente ali naquele set, né? Então, assim, não era eu que conduzia, porque como apresentadora você meio que recebe as pessoas, né? Então, é uma experiência diferente. Eu estava ali atuando, vivendo uma personagem, então muito concentrada, querendo muito que desse certo e tudo para mim era novidade. Toda vez que você dirigia ou que alguma coisa acontecia, assim, era novidade de... Por exemplo, como atuar, eu já estava muito acostumada a atuar em palcos,
mas como atuar e ser cortada com parte técnica. Você está ali atuando e de repente a luz, e você não perder a concentração. Então foi a primeira vez que eu tive que lidar com vamos dizer assim, essas dificuldades de ficar buscando a minha concentração para o personagem o tempo todo. Eu nunca tinha vivido isso. Então, a gente teve um momento assim muito legal, né, que a gente começou pequenininho, né, depois a gente passou por uma história um pouco maior e agora veio um longa-metragem. Conta um pouquinho sobre a primeira historinha que a gente fez aqui, o primeiro filme. O primeiro filme já era com a Michelle e eu acho que era um experimento do que essa história da Michelle poderia revelar, né? Então, no primeiro filme, a Michelle está na casa dela, está dormindo e ela escuta um barulho, ela vai ver esse barulho, então fica no ar se realmente ela viu alguma coisa estranha. Eu não quero dar totalmente o spoiler desse filme, porque eu sei que muita gente tá daqui... lá no canal, pode assistir. Exatamente, lá. Muita gente vai assistir, está na hora de dormir, está no YouTube. Então, a Michelle ali, você não sabe se ela está passando por algum problema, se ela está muito angustiada, se ela teve uma visão... Não dá para entender bem, mas fica um suspense ali no ar. Aí depois a gente foi para a nossa segunda história, né, Você Me Chamou de Novo. Aí você falou, olha, eu queria continuar essa história da Michelle. E para minha surpresa, assim, foi um filme muito legal, Memórias Silenciosas, né? Eu gostei demais, assim, da fotografia, da forma como foi feita. Eu fiquei assim, para mim foi um grande presente fazer a Michelle e ela tinha ali um monte de situações. Aí nessa hora chegou o Richard, né, que é o meu super amigo, o André do Vale, um querido. Um beijo, André, que é muito legal contracenar com ele. E a história foi crescendo. Então, dali você vê, o que está acontecendo com a Michelle? É pesadelo? Ela realmente está vendo aquela presença do marido? Então, aí ficou mais clara a história de que o marido e a filha desapareceram. Então, esse Memórias Silenciosas, ele traz bem esse retrato disso. A partir daí, você falou, vai ter continuação. Eu falei, ai meu Deus, será que vai ter mesmo? E acho que poucos meses depois a gente já gravou outro, né? Janeiro de 2000 Foi na sequência. Foi na sequência. Aí, quando você falou, acho que agora vai ser um longa. E aí você começou a mostrar os personagens, você até me pediu para procurar, né, elenco e tal. E a história tomou um tamanho, assim... E eu estou muito ansiosa para ver esse filme, Edu. Você não imagina o quanto, assim. Estamos. Eu quero ver qualquer coisa que você tem aí, você, por favor, já mostra, porque você não pode deixar uma atriz tão ansiosa assim, não. Mas, assim, a história, o longa, eu acho que é muito surpreendente. E o paralelo que ele faz com a situação do nosso país, né, com a situação política, com as questões, o pessoal brinca, né? O roteirista do Brasil não está de brincadeira, porque acontece muita coisa aqui na nossa história, no nosso dia a dia, e esse filme, eu acho que ele tem umas pinceladas, o longa, o Entre o Silêncio e o Perigo, né? Ele traz, assim, uma pitada de Brasil, uma pitada de Rio de Janeiro, uma pitada que, assim, a forma como isso está costurado, eu acho que só assistindo mesmo. Você como atriz, né? Está começando aí a ver muitas coisas acontecendo nesse momento de televisão, digital, cinema digital, né? Abrindo um pouco o leque, né, para as oportunidades de novos cineastas. Você acredita que o brasileiro ele tá entrando nessa vibe de produzir mais, de colocar mais conteúdos nas redes? Eu acho que sim. A gente está passando por um momento incrível do audiovisual, por essa facilidade, essa democratização de acesso aos meios de produção, né? Então, o que eu acho interessante, e eu acho que está acontecendo no Brasil, é como é que eu vou te falar? Eu acho que é um momento de resgatar a autoestima. Porque, assim, por muito tempo no Brasil, culturalmente, a gente consumia sem nenhum senso crítico, né? Consumia uma cultura americana, a gente está sempre olhando para fora e valorizando muito mais o que é de fora. Só que eu acho que nesse momento a gente tem olhado mais para o nosso, a gente tem tido mais autoestima sobre o que a gente tem aqui é muito valioso, a nossa cultura é muito importante e ela precisa ser exaltada, ela precisa ser mostrada e esse resgate de autoestima eu acho que faz com que novos produtos surjam e assim a gente consiga ser visto.
né? Então, eu acredito sim, eu acho que essa coisa de democratizar acesso e de todo mundo poder fazer uma obra, um curta, né? Eu acho que tem um lado muito positivo que é você não fica só, porque geralmente são as pessoas mais ricas, né? Que têm mais acesso, que têm como contar histórias. Então agora todo mundo pode contar a sua história e com isso a gente conhece de verdade o Brasil, né? Não só o Brasil de quem tem ali um domínio, né? De quem tem uma possibilidade maior, mas você conhece o Brasil visto por vários ângulos, né? Estou te perguntando isso porque a gente tem uma indústria cinematográfica, né, que tem uma grande influência do cinema americano, né? Mas o cinema americano costuma sempre colocar os Estados Unidos como herói, né? Você vê que os grandes personagens sempre levam as cores da bandeira americana e isso, de uma certa maneira, traz um patriotismo, uma significância muito maior para quem está assistindo o filme e está levando o seu recado do seu país para o resto do mundo, né? A democratização dos meios digitais, ela tem trazido para alguns cineastas a oportunidade de produzir coisas parecidas, né? Um pouco mais voltado para a sua cultura, né? Temos vários exemplos, vou citar agora, ainda estou aqui, né? Contando a história do Rubens Paiva, né? Sim. Enfim, contado pela esposa dele. Então é aquela coisa cultural, né? O cinema indiano tem muito isso. Sim. Né? E a democratização, né, dos meios, né, de streaming está trazendo um pouco a oportunidade de novos cineastas com pouca tecnologia, mas com muitas boas ideias, né, bons roteiros, Sim. trazer um pouco isso para o nosso meio, né, vamos dizer assim, para o brasileiro ter um pouco mais de consciência do que é de fato o Brasil, né? Sim. Você acha que falta para o Brasil mais produções domésticas, mais contando a nossa história? Você entende mais ou menos? Porque o nosso filme, né, entre o silêncio e o perigo, ele tem essa coisa, esse toque, né, de contar um pouco da história entre linhas do que vem acontecendo, né, Sim. no nosso país, no nosso estado, aqui o Rio de Janeiro. Você acha que o caminho é esse, mostrar mais a nossa cultura? Eu acho que é bem por aí. No caso do nosso filme, Entre o Silêncio e o Perigo, a Michelle está vivendo ali no microcosmo dela, está vivendo a perda desse marido, né, da filha. Ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe se estão vivos, ela não sabe, e se estão mortos, o que aconteceu, ela quer descobrir. Só que tudo o que acontece com a Michelle está permeado pela influência que a sociedade tem na vida dela. Então, como as instituições, né, quando ela procura uma instituição, que tipo de tratamento ela recebe, até que ponto ela consegue informação ou não. Então, assim, o que acontece no nosso país, né, de alguma forma sufoca ou expande ali o que está acontecendo com a Michelle. Então, isso é muito interessante. De forma geral, no Brasil, eu sinto que sim, a gente está cada vez mais consciente de que a gente precisa mostrar o que a gente é, valorizar o que a gente é, o que a gente tem, e fotografar, e filmar, e criar histórias sobre isso. Eu, como mulher, né, eu digo o seguinte, ainda me dá um pouco de... Como é que eu vou falar? Eu fico insatisfeita quando eu assisto a produções em que eu vejo mulheres sendo retratadas de uma forma pouco complexa, como um anexo. Então, assim, às vezes você vê vários homens com histórias muito bem montadas. Assim, os personagens masculinos, né? Eles têm... Não estou falando só de quantidade de fala, estou falando de complexidade mesmo. Esse personagem, você sabe o objetivo dele, você sabe qual é a fraqueza, você sabe o que ele almeja, você sabe... E aí você vê a mulher e você vê, de repente, uma mulher orbitando esse personagem, que eu acho que não é o caso do nosso filme, mas em vários filmes, né, ainda no cinema brasileiro, eu acho que falta trabalhar a complexidade de personagens femininos, assim. É muito discrepante na maioria das coisas que eu assisto hoje aqui do Brasil, né? Então, claro, existem obras que têm essa preocupação de cara, você percebe que isso... Mas eu estou falando de uma forma geral. Você acha que ainda tem um pouco de machismo nesse pensamento? Muito, mas assim, muito machismo mesmo. Porque é estrutural, né? É uma coisa que a gente nasce ouvindo, né, falas machistas, a gente às vezes quer dar mais credibilidade para um homem dirigindo, para um roteirista homem e tudo mais. Então, assim, é um trabalho de conscientização por um lado e de fortalecimento de mulheres que escrevem. Então,
quando eu estou escrevendo, eu sou roteirista também, né? E quando eu estou escrevendo, eu fico sempre pensando, porque assim, não é porque eu sou mulher que eu não vai escrever dessa forma. Eu também corro o risco de girar em torno disso, na hora de colocar esse personagem aqui, ele tem um poder, então vou botar um homem assim. Não, mas peraí, por que o poder está associado ao homem de tal idade e de tal classe social? Por quê? Não. Cultural. Entendeu? Então, é um trabalho que tem que ser geral, né? Para que mais personagens... É verdade. Inclusive, até no cinema já existem movimentos, né, de filmes feitos por mulheres, com mulheres, né, a técnica praticamente tem várias oficinas, workshop, grupos, né, voltado com essa finalidade, né, de ter ali mulheres trabalhando com mulheres, né, que eu acho muito saudável, até porque existem algumas funções no cinema que é um pouco tabu para a mulher, né, e não é muito incomum isso. Sim. A gente vê muito, né, certo tipo de comportamento dentro do nosso meio, que a mulher ela está conquistando aos poucos, mas está conquistando. Sim. Isso é muito importante. Até porque no meio artístico, né, não existe sexo, né? O que existe são ideias que vêm de quem vir. Às vezes, né, um chefe de equipe não é por ser mulher ou por ser homem, não tem que ver quem é a pessoa, tem que ver as ideias, o que a pessoa tem de bagagem. Eu acho que isso tem que ser vencido de qualquer maneira. E sabe uma coisa interessante? É que, por exemplo, quando uma roteirista mulher está escrevendo um personagem, muitas vezes é a visão de mundo também que você está colocando ali. Então, esse tipo de movimento não é uma coisa de mulheres contra homens. Não, de forma nenhuma. Não, a questão não é essa. A questão é, num mundo, vamos dizer assim, né, que tem muita organização patriarcal, como fazer que por meio da cultura, que é um instrumento que a gente tem maravilhoso de educação, né? Como é que a gente pode usar para ampliar os horizontes, ou seja, para que o ponto de vista feminino, ele também esteja nas nossas obras, porque isso ajuda a diminuir esse machismo, né? Que é estrutural. Então, como é que a gente desestrutura ele, né? Por meio de educação e colocando diferentes pontos de vista, né? É isso que eu acho. Bom, você já colocou um pouco o seu pensamento em relação a essa dificuldade, né, da inserção da mulher em algumas funções no cinema, em outros lugares, enfim, que isso é importante falar, né? Porque não é só um preconceito, é uma questão estrutural de fato. Mas vamos voltar aqui à história do nosso filme aqui, né? O filme, ele trouxe para você o protagonismo, né? E o que você acha, assim, como é que você está se sentindo nesse momento, essa responsabilidade de ser uma protagonista? Olha, Edu, é minha primeira protagonista no cinema, a Michelle, porque aquele curta, Memórias Silenciosas, eu também era protagonista e também foi a primeira para mim, né? É muito, como é que eu vou te falar? É muito desafiador, é uma honra, sem dúvida. Eu fiquei muito feliz a primeira vez assim que você me chamou, né? Eu fiquei muito feliz e tem de cara um desafio, né? E aquela coisa da mocinha, e como você fazer uma mocinha que sofre sem que ela seja aquela vítima, né? Até hoje eu não sei se eu consegui. Então, assim, é desafiador. E, assim, o Memória Silenciosa saiu, mas o Entre Silêncio e Perigo ainda não saiu. Então, é toda uma expectativa. A gente não sabe como vai ser recebido, né? É muito aprendizado para mim, muito, muito, muito. Tanto de como lidar com esse personagem, com as diferentes situações que a Michelle enfrenta, como vivenciar realmente essa dor dela e emprestar coisas, emprestar reações que seriam minhas, ao mesmo tempo aprender com situações que eu não vivenciei. Então, assim, existe uma troca, né, da atriz com a personagem. E, para mim, o que eu posso dizer, como a gente ainda não tem o retorno desse filme, o que eu posso te dizer é que, nesse momento, eu tenho muita expectativa sobre como ela vai chegar, como vai bater, como a história como um todo do filme, que eu acho extremamente interessante, assim, o elenco, é um elenco maravilhoso que a gente tem que falar. Beleza, vamos dar uma paradinha rapidinho para a gente estar falando sobre o filme, falando sobre outros assuntos também, para vocês verem o trailer do filme. Depois do trailer a gente volta. No caso, e eu nunca estive contigo, ok? Eu sei seu número, eu sei onde você mora. Entre o Silêncio e o Perigo. Um filme de Eduardo Guimarães. Nada será como antes.
Pô, então, eu acredito, né, que o filme vai trazer um grande, vamos dizer assim, burburinho na sociedade, né? Vai trazer o assunto do momento, né? Não vou dizer qual, mas é o assunto do momento. Mas então, Sim. como é que né, assim, pra gente, né, que trabalha com isso, a gente fica meio anestesiado com as ideias, às vezes a gente acaba se acostumando, vamos dizer, né? E a grande expectativa que causa, né, quando a pessoa está aguardando algo que construiu, ajudou a construir, né? E você já disse um pouco, né, que se criou uma certa aflição, tá, aquela coisa da estreia e tal. Mas você acha que esse filme, como é que vai ser visto pela sociedade? Como é que você entende essa expectativa aí? Sim. Olha, eu acho que tem um grande potencial para gerar muita identidade, né? Porque é aquilo que eu vim falando, diariamente a gente se vê, como é que fala, sufocado por algumas instituições, por formas de trabalho, situações de corrupção, né? É uma coisa, é uma realidade triste que a gente vivencia, né? E infelizmente é muito presente no nosso dia a dia. Eu acho que assim todo brasileiro gostaria de repente acordar e não ter que lidar com certas coisas. Tipo assim, o dia a dia já é difícil, né? Você acordar, lidar com seus desafios e aí às vezes você é tomado por grupos. Às vezes o seu dia a dia é abalado por grupos que têm interesses aí, né, obscuros e que querem que você faça tal coisa. Eu já vivenciei isso na minha vida mesmo, assim, como pessoa mesmo. Já passei por isso, assim. É muito triste quando você está no meio tá no meio desse chumbo cruzado. E o filme ele mostra um pouco disso, né? Quando de repente você está no lugar errado e você acaba você sofre, né? Por conta de um país que tem uma grande parte dele adoecida, né? Então, acho que o filme, ele vai na ferida, entendeu? Então, não tem como a gente não se identificar. Eu acho que vai gerar esse burburinho mesmo. A intenção é essa, né? Até porque tem, assim, um apelo social, né, que eu acho bacana. Porque assim, eu acho que a indústria do cinema, né, ela está começando a perceber, né, que vamos contar a nossa história. Uma obra de ficção ou uma obra, um docudrama, né? Eu sou muito fã desse gênero, né? Então isso traz, né, um certo conhecimento das nossas raízes, né? Que eu acho importante. Então essa sacada, né, de assim, tu vê, provavelmente a gente pode ganhar uma estatueta e vai... Não digo filme, estou falando brasileiro. Nós lá representando lá. Eu achei que você estava falando do Entre o Silêncio e o Perigo. Eu falei, gente, estou falando Ainda Estou Aqui. Legal. Vamos lá, Fernandinha. Fernandas. E merece muito. Então, eu acredito que o caminho é esse, né? Então, assim, você como a Michelle, né? A ideia era exatamente retratar essa pessoa, né, que é de uma classe média, né, alta, que ela teve todas as oportunidades, né, do mundo, mas foi ali de uma forma violenta tirado membros de sua família. E a história vai contar lá, não vou fazer spoiler, mas a ideia é exatamente de mostrar um pouco essas raízes mesmo, esses problemas, né, dentro da nossa sociedade, da nossa realidade política, né? Que isso sensibiliza um pouco mais as pessoas. Eu acho que traz um pouco da consciência política, que é fundamental, né? O entretenimento, ele tem o papel, né, de distrair, né, da pessoa sair um pouco do mundo dela, de esquecer um pouco a realidade. Mas aí a gente pensa um pouco. A pessoa vai assistir Rambo, é entretenimento, mas é como a gente chama, tiro, porrada e bomba. Sim. Bacana, né? Mas qual é a mensagem que um filme desse traz? Nenhuma. Sim. Qual é a mensagem do filme? É um cara que treinou ali com toda a dificuldade, foi um militar e foi chamado ali para poder uma missão e ali ele foi enganado, tal, pá, morre ali. Mostra alguma coisa de superioridade, bacana, né? Mas coisas que são muito mentirosas. E se a gente quer ver tiro, porrada e bomba, dá para ver tiro e porrada e bomba brasileiro, né? Com o nosso contexto social. A gente tem várias séries. Vários filmes, exatamente.
perfeitos, maravilhosos. Que aí conta você, a nossa história, né? exatamente, conta a nossa história, conta a nossa realidade. Você assiste, se você gosta desse, né, desse gênero. Eu não tinha essa escolha como gênero, mas depois que eu comecei a assistir os produtos brasileiros, eu estou encantada. Você vê, eu por assisto exemplo, Tropa todas. de Elite, né? Você vê o retrato da nossa polícia, você vê o retrato da nossa sociedade. Você está vendo um filme que não é bomba e porrada. Você vê situações que se tornam realidade. De onde vêm nossos policiais? Vem da nossa própria sociedade. Exatamente. Se o policial é corrupto, a nossa sociedade. A gente tem que trabalhar a sociedade como um todo, né? Eu acho que essa questão da consciência política que é fundamental, Sim. né? Então, eu sou apreciador desse gênero também, né? Do filme de mistério, filme de suspense, filme policial. Mas o filme policial que não é o cara que dá 50 tiros com um revólver de 38, né? Que aí, pelo amor de Deus, chega ao absurdo, né? O entretenimento tem limite, né? Hoje em dia acho que as pessoas estão um pouco mais exigentes, né? Então, quando vai ao cinema, ela vai com vontade de ver um bom produto, né? Porque se ela vai para assistir uma porcaria, ela vê a porcaria em outros canais, não precisa ver, basta abrir o YouTube aí que tem porcaria pra caramba, e de graça, entendeu? Você acha que as nossas salas de cinema, a tendência é diminuir assim, o número de público? Olha, eu acho que isso aconteceu, a gente teve essa redução das salas de cinema, né? Os nossos cinemas de rua sofreram muito, mas eu não acho que para agora, eu acho que já se estabeleceu aí um lugar, porque aquela coisa, né? Sempre quando chega um novo meio de comunicação, né? A gente tem aquela coisa, vai acabar, a televisão vai acabar com o rádio. Na verdade, algumas mudanças acontecem. O streaming, ele está gerando muita mudança de comportamento, né? De quem assiste. A gente tem tá muito fácil você assistir cinema em casa agora, mas eu acho que ele não consegue abafar a importância dos cinemas mesmo, dessa estreia, desse glamour de você sair de casa para ver um filme, né? Desse passeio e essa coisa do ineditismo do filme, né? Ele vem primeiro ali no cinema, os que conseguem, porque isso é uma outra questão, né? O filme que consegue chegar ao cinema, né? Sala de cinema. Esse acesso é uma coisa difícil, né? E quanto mais a gente assiste ao cinema brasileiro, mais a gente possibilita que outros filmes ganhem esse acesso. Porque enquanto a gente fica só viciado em filme americano, o que o dono do cinema que é um empresário, né? Ele está pensando ali no retorno financeiro. Ele pensa, não, eu tenho que deixar mais filmes americanos porque o público gosta mais disso. Então, a partir do momento que a gente, público brasileiro, aproveitando até essa onda aí do Ainda Estou Aqui, né? Que, assim, é um filme maravilhoso, incrível, e está levando muita gente ao cinema. Então, esse tipo de acontecimento fortalece demais o nosso cinema como um todo, né? Onde se divulga filmes? Eis a questão. Por exemplo, você divulgar filme no streaming é uma coisa, você divulgar filmes numa televisão é outra. Então, a gente tem hoje uma grande rede de televisão que divulga seus próprios filmes. Praticamente os outros não são divulgados. Então, fortalece mais ainda, né, os seus próprios produtos. Isso eu sinto uma certa dificuldade. Tudo bem, mas eu acho que entre divulgar um produto brasileiro e divulgar um produto estrangeiro, depende, né? Porque o produto estrangeiro, às vezes, ele traz uma mensagem do estrangeiro, mas ele não traz mensagem nenhuma. E isso influencia demais o nosso comportamento. Do super-herói americano, por exemplo. Porque você, às vezes, você tem grandes super-heróis, o Rubens Paiva, o que ele significou para a sociedade? Sim. Ele é um super-herói diferente, né? Sim. Não é a camisa do Capitão América. Sim. Mas ele foi uma pessoa que, de uma certa maneira, ajudou a redemocratizar o Brasil, vamos dizer assim, né? A sua história é linda. E se a gente for esperar que o cinema americano retrate alguma coisa de importância nossa, a gente vai esperar a vida toda. A gente não vai esperar porque não tem isso. Exatamente. A gente não tem que esperar aquilo que nunca vai acontecer. Exatamente. Então, eu acho que também é um papel, né? Porque os meios de comunicação, eles são fundamentais para poder, de uma certa maneira, divulgar o que acontece dentro do nosso país e divulgar o que acontece lá fora. Sim. Mas quando você divulga mais o que acontece lá fora, você acaba valorizando muito a indústria deles. Sim. E porque o nosso cinema, ele está engateando, e hoje, graças a Deus, ao streaming, você tem muitos produtos acontecendo por causa do streaming. Não por causa das salas de exibição, dos grandes distribuidores, porque eles visam dinheiro. Isso é fato. A questão da cota, se discute a lei das cotas, etc. e tal. Mas tem que se pensar também sobre isso.
né, cria-se uma expectativa muito grande, né, de um filme que vai ser lançado, né, que às vezes fica um ano fazendo lá divulgação que o filme vai ser lançado e todo mundo espera aquele filme, quando você vai ver uma grande bobagem. O filme não diz nada com nada, não traz mensagem nenhuma, só traz bilheteria, só isso. O empresário visa isso, mas eu acho que também tem que ter responsabilidade social. Total. Isso é fundamental, porque no país que nós vivemos, a gente tem que, onde estamos vivendo os extremismos, né? Isso é importante você ter um pouco mais de conhecimento da sua história. Não somente dita pelos livros, né, por um certo pensamento, né, voltado para um lado, voltado... Não, você vê na fonte. Por isso que às vezes, né, o documentário tem essa missão, né, de buscar nas raízes, na fonte, que eu acho que se você pega um livro, isso acontece muito, né? Um livro mesmo, né? Você pega assim, aquele livro foi baseado em referência de outro livro. Sim. Beleza. Mas será que aquelas histórias dos outros livros não foram aumentadas ou diminuídas ou alteradas? É por isso que a fonte é importante. Então, esse gênero de filme, né, que vamos dizer assim, é um gênero de filme brasileiro, vamos dizer assim, tá contando a história do Brasil, tá faltando um pouco, né? A gente está fazendo mais biografias, eu acho que isso é muito bacana, mas eu acho que falta mais você se dedicar às nossas culturas. Você observa que o filme americano, muitos deles sempre tem, eles colocam a cultura deles em evidência. Sim, né? sim. É o fast food, é a casa lá com a bandeira pendurada. Até porque é difícil a gente criar algo que seja totalmente distante do que a gente realmente é, né? Da nossa cultura e tal. E isso que você está falando, eu acho importante pelo seguinte: eu acho que o papel do cinema, ele tá muito relacionado também à transformação, porque ele está ali, ele está na área do conhecimento, da educação, e é isso que a gente precisa para transformar. Então, a gente primeiro se entende como, eu sou isso aqui faz parte da minha realidade, isso aqui também pode virar filme, eu posso contar essa história. Então, tem um momento aí de autoestima, eu contei essa história, e isso vai ser visto por pessoas que têm um outro olhar, que têm uma outra vivência. Então, a partir daí, vem também um senso crítico, e isso gera um debate, né? E é a partir desse debate que a gente começa a encontrar, porque você falou, a gente vive um momento de extremismos, né? Então, como é que a gente dialoga quando a gente está completamente em lados opostos? A gente precisa de alguma verdade, precisa ser compartilhada para que haja pelo menos diálogo, né? Então, a gente retratando a nossa realidade, a gente expõe os problemas que a gente tem, a gente expõe as nossas fraquezas e fortalezas, coloca aqui, os pratos na mesa aqui. A gente tem isso aqui para falar. E a gente se volta mais para o que tem que ser realizado aqui, né? Parar de ficar nesse complexo de vira-lata, de esperando tudo de fora, tudo que vem de lá é bonito e tal. Não, a gente se fortalece aqui, a gente consome, porque assim, o dinheiro para fazer essas grandes produções, por que eles têm tanto dinheiro? Porque a gente está financiando isso. A gente financia quando a gente assiste, quando a gente dá preferência, na hora que você está na Netflix e você escolhe sempre, não, eu não gosto de cinema brasileiro. Pô, tudo bem, parece assim uma opção, mas é um gesto muito mais político do que você pode imaginar, quando você diz que você descarta totalmente o cinema brasileiro, mas tem muita coisa no cinema brasileiro. Será que você conhece tudo a ponto de poder dizer, eu não, né? Então, assim, por que você está dando preferência e dando dinheiro e jogando sua atenção? Porque hoje em dia a maior moeda é a nossa atenção, né? É verdade. Então, assim, você dá atenção, você financia o cinema de lá e você acha que o daqui não tem tanto... De repente, volta, dá uma chance, volta a sua atenção para cá, financia o de cá e vamos ver o que acontece. Porque aí a transformação, ela vem para cá também. Sim. Essa é uma questão cultural, né? Porque o indiano, por exemplo, ele produz filmes para ele mesmo. Tem uma produção mundial... Bollywood é incrível. De cinema é na Índia, não é nem Hollywood. Sid Field, mesmo numa entrevista uma vez, ele estava dizendo que o cinema americano, Hollywood representa 1% do que é produzido nos Estados Unidos, mas são as grandes, né, que fazem, né, acontecer. A verdade é essa. A gente tem Homem-Aranha versus Superman, filmes bobinhos, filmes não sei o que, isso não diz nada, só bilheteria, só dinheiro. Então, existe agora essa política de remakes, né? Vamos dizer assim, aquele filme fez o maior sucesso, maior bilheteria, vamos fazer de novo?
tudo bem, aquela geração que assistiu vai dizer, grande merda esse segundo. Não, mas dificilmente o que vem anos depois é melhor, né? Que eu acho que esquecem de envelhecer o personagem. Não, vou dar um exemplo aqui do Missão Impossível, né? O Tom Cruise fazendo vários filmes, um atrás do outro, mas é um filme para tiro, porrada e bomba, para quem quer se distrair, ver o Tom Cruise naquelas coisas impossíveis de ser reais, entendeu? No mundo, né? Que a gente, aqui no planeta Terra, só se for em outro planeta, porque impossível. O nome já diz impossível mesmo, mas a proposta é essa mesmo. Mas assim, sem tirar, lógico, o mérito de nenhuma produção, ou dos artistas, que cada um tem o seu público, né? Eu mesmo gosto, mesmo sabendo que aquilo tudo é cascata, eu vou para me divertir. Sim. É diferente. Mas se eu tenho um filme que eu possa escolher entre, além de me divertir, tipo assim, um filme brasileiro que tem uma história para ser contada, uma história baseada em fatos reais, não necessariamente aquele fato, mas baseado em fatos reais, que aquilo eu posso me identificar como brasileiro que conheceu aquela história, que soube daquela história, ou até vivenciou aquilo, por que não? Então, eu daria opção para um filme assim, do que assistir Homem-Aranha versus Superman, entendeu? Sim. É filme para adolescente, tudo bem, mas o adolescente de hoje tem que pensar o seguinte, as produtoras, as grandes, né? Eles não estão mais bobinhos, não. Eles estão lá, ele vê o que quer, a hora que quer, quando quer, entendeu? E é tudo no celular hoje em dia. Então, sala de exibição, ela tem que começar a parar de pensar nessa coisa de só ganhar dinheiro, tem que começar a mostrar produtos inéditos, tá atraindo esse público também. Porque o público hoje, né, essa geração que está aí, que já nasceu com o celular na barriga da mãe, já estava com o celular, eles querem ver o que interessa e coisas, né, mais inéditas do que coisas repetidas que diz mais na geração anterior do que a geração de hoje. Então eu acho que sabe, uma coisa que vai destruir a indústria cinematográfica. Porque antigamente você tinha grandes lançamentos, né? Você tinha um filme, uma história assim, uma história assada. Você ia para o cinema para ver aquele filme e criar uma expectativa muito grande, né? Aqueles filmes poéticos, aqueles filmes que tinham uma certa mensagem, né? Hoje em dia a gente quase não tem isso. Você vê as grandes estreias aí, isso não acontece. O que eu acho que acontece também, assim, de diferente, é porque antes a gente não podia escolher, né? A gente não tinha tanto acesso. Então, assim, essas grandes estreias, se tinha um filme, você tinha aquele filme para assistir e você tinha que ir naquele local, naquele horário, naquele dia. Hoje, a gente tem uma infinidade de conteúdo aí, a gente escolhe pelo nosso gosto, é extremamente nichado, né? Então, assim, isso promove uma mudança de comportamento muito grande e afeta financeiramente, né? Os cinemas, os diversos grupos, assim. Então, eu não vejo essa mudança como algo ruim, né? Ela tira esses grandes momentos, assim. Mas, por exemplo, a gente está vivendo um grande momento com Ainda Estou Aqui. Então, assim, apesar de toda a possibilidade que a gente tem de escolher e tudo mais, um filme gerou um grande lançamento na forma como a gente está organizado hoje, né? Então, assim, a gente está com mais poder na hora que a gente escolhe. Só que eu acho que é aquela coisa, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, a gente tem mais responsabilidade. Por isso que eu estou falando que para onde a gente olha, onde a gente coloca a nossa atenção, a gente também está colocando dinheiro, a gente está colocando as oportunidades. Então, a gente também tem que pensar, por que eu estou assistindo isso aqui? Eu estou financiando isso aqui, né? Então, eu tô fazendo esse produto ter mais sucesso do que o outro. Será que eu não gostaria que o outro... Será que eu não gostaria de voltar minha atenção? Ou seja, fazer isso também politicamente, entendeu? Claro. Com consciência, né? Então, esse é o poder do cinema, né? E ele traz... Esse encanto que ele traz, ele tira um pouco a gente da realidade, do racional. E eu acho, assim como você falou, eu acho que o cinema pode ser uma ferramenta para ajudar o país nesse momento, porque essa divisão, esse extremismo, isso não é bom para ninguém, isso é muito ruim para o país. E é difícil arrumar uma ponte de conexão, porque parece, se você conversa, se você pensa de uma forma e você vai conversar com uma pessoa, você vê que parece que estamos vivendo realidades diferentes, tudo que se fala é diferente, então não tem convergência. Realidades paralelas. Realidades paralelas, parece que você está falando com uma pessoa, então às vezes não dá nem para conversar, né? Destrói até amizade, né? Amizade, família, tudo, a gente já viu isso acontecendo muito. E eu acho que o cinema pode ser essa ferramenta, vamos descobrir esse diálogo. Esse papel também, né? Que a gente tem assim, vamos pensar aí, vamos voltar no tempo, na época da película. Na época não, porque a película ainda se produz em película, mas a gente hoje no digital é predominância, né?
Era difícil, né, de você conseguir fazer, né, contar uma história de uma forma experimental, porque o digital traz isso, né? Então, é bacana porque a gente tem boas ideias, né? Às vezes não tem bons roteiristas, né? E às vezes, por questões, tipo, essa história aí não vai dar bilheteria, essa história aí não, é muito romântica, mas aí, não sei o que, o livro, sabe? Existe... Não, olha só, eu acho que para se tornar ícone tem que ser um dia ser feito. Né? Porque tem obras cinematográficas que, quando foi produzido na época, não se tinha nenhum tipo de expectativa para o futuro. Eu queria fazer. Vou dar um exemplo. Vários filmes, por exemplo, Edifício Master, né? Eduardo Coutinho. Sim. Você tem ali vários exemplos de documentários, né, que se tornaram ícones, quando você percebe assim, com uma visão, por exemplo, de gerações. Tipo assim, como é que era a cultura naquela época? Como é que as pessoas se vestiam? Quais eram os hábitos dessas pessoas? Como é que se pensava a política dessa época? E você consegue retratar isso. Então, como é que você vai buscar, né, essas informações? Através de quê? De filmes. Né? Sim. Uma vez eu estava trabalhando com uma diretora, ela chegou, eu estava fazendo direção de fotografia, ela falou assim, eu quero que mostre pessoas. Aí eu estava com uma ideia de arquitetura. Aí quando ela falou aquilo, eu falei, pô, bacana, óbvio, as pessoas fazem parte da arquitetura, não somente isso, quando você se identifica com a arquitetura da época, você se identifica também com os costumes do ser humano. Que você vê pessoas passando com uma roupa, com um penteado, com um cabelo, com um sapato, você, caramba, olha como é que se vestia naquela época. Hoje no YouTube, nas outras plataformas, você consegue ver, botam lá, tipo assim, Rio de Janeiro, 1970. Caramba! As pessoas vão se identificar, tipo assim, olha só, as pessoas riem, olha a roupa, coisa engraçada, olha os carros da época. Sim. Caramba, eu morei nessa rua, sabe? É uma coisa assim de referência, né? Que a gente Sim. no cinema tem muito essa coisa, né? Toda pessoa que trabalha com direção de arte, né? Que tem esse grande desafio, né? O próprio filme, né? Ainda Estou Aqui, teve um grande desafio com a direção de arte. Você retratar o Rio de Janeiro daquela época. E ficou muito bem feito, né? Então você teve algumas situações ali que eu não vou mencionar, que às vezes é uma questão de também tipo assim, olha, será que nós temos logística suficiente para poder fazer filmes de época no próprio Brasil, no próprio Rio de Janeiro? Talvez você não tenha automóvel suficiente para retratar uma época. Às vezes você tem que ter um automóvel próximo daquela. Pô, esse carro foi lançado depois, não poderia estar ali naquele ano. Acontece, né? Não, mas isso aí é normal, as pessoas têm que botar um cri-cri. Pô, aquele carro foi lançado 2 anos depois. Sabe? Mas é porque o Mas cinema, o filme, é um pacto, né? É um pacto. A gente está numa. Entra na história, você tem que entrar, você sabe que ali. um pouco dessas coisas, né? Você sabe que é uma atriz, você sabe que é um ator. Você tem aquela questão do, por exemplo, o fundo falso. Dali, foi filmado num lugar que nem praia tinha, né? Botou a praia ali de frente, não vou contar onde foi, não. Sim. Mas é bacana isso, porque você tem, por exemplo, a tecnologia, ela trouxe, né, a possibilidade, né? De você, antigamente, o cinema quando começou era dentro de grandes estúdios, que era uma complexidade de equipamentos pesadíssimos, né, iluminação, câmeras, etc, maquinária, era uma coisa monstruosa, que tudo era feito dentro dos estúdios, né? E depois começou a ir para fazer em locações externas, de você começa o cinema ir para a rua, para as locações. E hoje está começando a inverter Volta, né? De novo, onde você tem tecnologia de fundo virtuais, que você fala, cara, não é possível, você senta, faz uma ceninha aqui, o fundo ali está modificando. Antigamente se usava chroma key, agora você já está usando fundos reais praticamente. A tecnologia está trazendo isso para gente. Então, assim, eu acho, não vou dizer que eu acho, eu tenho certeza que a possibilidade de produção de conteúdos para todos, vou dizer assim, para todos, para o cinema, para o streaming, não importa. Quando eu falo cinema, é linguagem, né? Aquela coisa. Sim. Porque hoje em dia, eu falo assim, eu assisto... Onde é que você assiste filme? Eu assisto Netflix. Sim, né? Eu assisto em todas, eu vou então, inclusive, nos próprios editores de vídeo, você tem possibilidade de você equalizar o áudio para várias plataformas, para várias delas. Eu vou exibir esse filme aonde? Você pode até dizer para onde vai exibir. Que ele tem toda uma configuração no software para dizer que aquilo ali é dos padrões daquele canal, né? É para o cinema, é DCP-3, é para Netflix, é para o YouTube. Então você tem para todos eles, você tem o espaço de cor, você tem o áudio equalizado. Cara, você vê como estamos, né? Então assim, você olha só como é que as coisas estão. Hoje em dia você pega fotos do seu avô e anima a foto, bota o teu avô conversando com você mesmo. Quando ele tirou uma foto contigo pequenininha, a coisa linda, você se emociona. Você, cara, meu avô tá ali, 10 segundinhos ele tá se mexendo. Inteligência artificial, incrível. Que eu acho assim, eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, não tem mais jeito, né?
mas ela tem que ser feita com responsabilidade, Também, né? tem que Porque ser agora regulamentada. estão usando para fake news É direto. uma loucura. Né? E é muito realista, né? Você acha que a inteligência artificial, ela, de alguma maneira, ela vai mexer com o trabalho do artista como um todo? Por exemplo, os dubladores estão uma preocupação total aí, né? Não só com artistas, assim, é uma mudança muito grande de paradigma. Muda a forma com a qual a gente trabalha. A maioria das profissões é impactada com inteligência artificial. É fantástico o que um chat GPT é capaz de fazer, uma simples conversa, o tanto que você consegue resolver. Parece até que... Pode entrar. Eu também estou doida por uma aguinha. Obrigadão. Oba! Eu acho que, assim, altera como um todo. Eu não saberia te dizer, assim, o tamanho desse impacto, porque eu fico impressionada ainda com o potencial dessa ferramenta. Então, assim, pensando no mercado audiovisual, né? Eu acho que quando a gente pensa em regulamentação, a gente tem que definir limites, né? Do que pode ser feito, porque, assim, que a ferramenta é capaz de muito, a gente já sabe, a gente não tem como, a gente não duvida disso. Mas o que a gente quer que ela faça? Até que ponto ela vai? Até que ponto ela vai servir como ferramenta? Ou até que ponto ela vai acabar com certos, né? Vai substituir a ponto de perder a graça, né? Você vê uma máquina atuando, né? Você vê e a gente já viu um comercial completamente feito. Não, você coloca ali, você tem hoje atores que vão ser escaneados, uma amostra da voz dele, escaneia ele 360 graus, assina um contrato, fala assim, agora é com a IA. Sim, e chega pra gente, Eu acho que perde totalmente, sabe? As pessoas vão entrar em extrema depressão com isso. Como assim? O ator quer atuar, o ator quer estar lá no set, ele vai dar autógrafo para quem? Quem é que vai assistir lá o making-off? Quem é que vai... Não vai ter mais. Como é que é? Tudo agora é IA? Não. Eu acho que tem que ser regulamentado para dar um limite. Sim. Porque se deixar, vai virar coisas do filme de 20, 30 anos, a gente vai virar realidade, né? Mandando na gente, fazendo o que quer. Sim, e essa coisa da utilidade, do pertencimento, a gente tem que entender aonde a gente quer, porque assim, tem que ser uma ferramenta, ela não pode ditar, porque é uma inteligência, ela aprende com tudo, então assim, o potencial é absurdo. Não dá, acho que a gente, por mais que a gente imagine, a gente não consegue dimensionar realmente, então, como organizar isso para que não vire algo extremamente nocivo, prejudicial. Sim. Mas eu tô com uma pergunta para você, Edu, desde o começo. Eu não sei se eu posso fazer perguntas, só tenho que responder. Não, pode ficar à vontade. Eu posso fazer pergunta? Tete a tete, então tá, porque eu tô querendo saber o seguinte. Eu já vi você dirigindo, né? Eu sei que você também você dirige fotografia, você é diretor geral. E aí agora você está se experimentando. Eu acho que você está indo muito bem como apresentador, extremamente à vontade e fazendo perguntas ótimas. E o que é isso aqui, Edu? Por que você está com esse podcast? Qual é o seu objetivo? Então, eu tenho um canal, né, que eu criei exatamente para fazer alguns tutoriais, divulgar os meus trabalhos, até os make-off de filmes e tal. E eu senti a necessidade desse estreitamento com profissionais do cinema, né? Então, eu fiquei muitos anos afastado dessa área, eu entrei para televisão, então eu sempre fui de estar por trás das câmeras, né? Isso para mim sempre foi um grande desafio, né? Essa coisa de estar junto, apresentando, aparecendo no vídeo, que eu sempre achava isso... Eu sempre não queria, né? Mas eu comecei a entender que é uma maneira de você fazer o seu, vamos dizer assim, vender o seu produto, vender a sua ideia, você às vezes tem que se expor. Sim. Né? Não tem jeito. Né? A gente tem que se expor. A verdade é essa, a gente tem que se expor. Se você acredita no que você está fazendo, infelizmente, hoje é assim. As pessoas começam a acreditar no que você está fazendo, começam a se identificar contigo e ela quer te ver. A verdade é essa. Saber o que você pensa, né? Saber como você se posiciona. Exatamente. E eu achei bem legal. Você é um cara que eu admiro porque você se produz, você tem essa energia de ir para frente e tal, e você leva as pessoas com você. E achei muito, muito bacana esse teu projeto. Espero que tenha vida longa, que você tenha muitos convidados maravilhosos. Então, a ideia é exatamente essa, trazer para cá pessoas que são do
do audiovisual, né? Cada um contando um pouquinho da sua história, da sua experiência, mas principalmente eu acho que as pessoas elas têm que vir para cá também aberta para ajudar, né? Eu acho que é fundamental, a gente que trabalha no cinema, a gente sabe muito bem que muito se aprendeu como autodidata, e muitos tiveram a oportunidade de ter formação, outros não, mas outros entraram para o mercado de uma forma no chão da fábrica, aprendendo ali com outros colegas, e eu acho bacana reproduzir esse conhecimento, sabe? Porque tem uma garotada aí que são ávidas desse conhecimento e a gente precisa estar ali junto, né? Eu mesmo, eu tive muita dificuldade quando garoto, né, que eu queria trabalhar em cinema, eu não sabia qual era o caminho, não existia uma indústria para mim, existia a indústria que eu não conhecia. Então, quando eu tive o primeiro contato com o cinema, eu fiquei deslumbrado com aquilo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Eu tinha 14 anos de idade. Então, eu me identifiquei, mas eu sei as dificuldades, principalmente pessoas, né, que vêm de uma camada mais baixa da sociedade, elas têm dificuldade, às vezes, de conhecer pessoas que trabalham com isso, até porque a maioria não mora em comunidade, não mora na periferia, as pessoas moram mais em lugares próximos de onde se trabalha, então não vão dizer aqui no Rio de Janeiro, Zona Sul, ou na Barra, Recreio e tal, enfim. Essas pessoas estão mais próximas exatamente dos seus locais de trabalho. Então quem mora na periferia não tem muito contato com essas pessoas. Então eu era uma dessas pessoas que não tinha contato. Mas eu busquei, né? Com a minha cara de pauzinho ali, eu fui buscando, entrando nos sets para poder ver como é que era aquilo, até que, graças a Deus, eu tive sorte de conhecer pessoas que de uma certa maneira me influenciaram, me ajudaram e eu desde então eu não parei, né? Mas o que eu acho legal é a gente aprender, né, o que você aprende, você passar para outras pessoas, né? Essa distribuição de conhecimento ela é bem-vinda, faz bem a todos. Sim. Então a ideia do podcast, até a ideia do meu canal, nunca tive financiamento de nada, inclusive do filme. Zero financiamento de nada, foi totalmente bancado por mim. Até agora, né? Porque a partir de agora, ó, muito financiamento, né? Espero, né? Por favor, vamos. Esperamos, né? Vamos dizer sim, assim. Sim. Porque a gente tem ali, sabe, eu sempre disse para mim mesmo, assim, poxa, porque, engraçado, quanto mais eu falo nisso, mais eu aprendo, mais eu fixo a ideia. É a coisa da repetição, né? Então, eu sempre gostei de dar aula, né? Na verdade, eu sempre gostei de falar o que eu sei fazer, entendeu? Se a pessoa chegar e me perguntar como é que faz isso, eu vou explicar com o maior prazer. Se eu souber, eu explico com o maior prazer. Se eu não souber também, eu explico do jeito que eu sei. Entendeu? Até aqui eu sei, agora busca conhecimento acima, porque até onde eu sei é isso aqui. De repente busca outros, vai voar mais alto para poder conhecer isso mais profundamente. Mas eu sempre tive essa ideia, né, de ter uma coisa para compartilhar, né? E o conhecimento ele é muito importante, né? Porque às vezes você tem jovens querendo fazer, mas não tem condições. Eu acho bacana você ajudar essas pessoas, entendeu? Minha ideia é essa. Então trazer pessoas para cá, para divulgar seu trabalho, né? Aí eu também, de uma certa maneira, eu não estou aqui de graça. Lógico, minha intenção é divulgar também o meu trabalho, divulgar as minhas ideias. Então, democraticamente, vamos dizer assim, que isso há 30 anos já seria impossível, né? Impossível. A tecnologia, que seria uma coisa... Imagina só um telefone desse... Fazer tudo. Na verdade, isso aqui não é um telefone, isso aqui é um computador. Né? É um computador que a gente anda para cima e para baixo, né? É um computador, uma câmera. Uma das coisas que ele fala é falar também. Você, caramba, quando alguém liga, quem é esse imbecil que tá ligando para mim? Quem é que liga para alguém hoje em dia? Por que não mandou pelo WhatsApp? É assim, entendeu? Então antigamente existia coisas assim, vamos dizer, você falava assim, me dá uma Brahma da Antártica. Lembra aquelas coisas que viravam... você chega assim, quanto é para tirar uma Xerox? São marcas, né? Então hoje você está muito ligado a isso, né? Eu acho que a gente tem que se desligar um pouco, a gente pega mais o genérico. E o que é o genérico? O genérico é o conhecimento de cada um. Marca é aquela pessoa que é o ícone. Poxa, o conhecimento de fulano, de Beltrano. Nossa, fulano é um ícone. Sim. Falou o nome de Beltrano, todo mundo sabe quem é. Sim. Entendeu? Para você se tornar um ícone, como é que você faz hoje? Acho que você tem que começar com algum produto de qualidade. Entendeu? Acho que você tem que ter um produto de qualidade. Para que as pessoas vão gostando, você vai alcançar aquilo que você almeja. Pode ser a curto, médio, longo prazo, não importa. O importante é você acreditar no que está fazendo e levar adiante. Porque quem pode acreditar? Quem está vendo que o negócio está funcionando. Opa, agora eu acredito. Entendeu? Sim, a gente acredita primeiro, né? Eu acho que o grande valor de hoje em dia é a autenticidade, né? No mundo onde está tudo tão fácil, você tem tanto acesso à informação, muita coisa se copia, e quando você entende alguém que faz algo, está conectado com o que realmente ama fazer, autêntico, né? E que busca isso, que tem essa resiliência,
Isso é muito encantador, né? E eu acho que isso é isso que você está falando. Como é que eu posso ser valorizado? Primeiro a gente se valoriza, né? A gente investe no nosso trabalho e aí os outros começam a acreditar também e ver seu valor, bacana, né? E as redes sociais, ela te dá feedback muito rápido, né? Você tem que estar pronto para críticas, né? E elogios, né? E as críticas são bem-vindas quando elas são verdadeiras, né? Porque hoje em dia as pessoas escrevem o que querem, pessoas que até falam bobagem, mas acho que você tem que levar mais em consideração aquilo que é produtivo. As críticas são produtivas também. E então, tem uma coisa que eu acho muito essencial quando a gente tem um trabalho, que a gente precisa se expor, né? Que é o nosso caso. Eu acho que, pelo menos para mim, me ajudou muito pensar o seguinte: eu posso errar. Porque quando a gente quer ser muito perfeito, muito correto, a gente se engessa num nível, porque não é possível. Na verdade, isso é impossível. Por mais que você se municie de conhecimento, de tudo que você possa, você estude, se prepare, mas o erro, ele está sempre ali. Sempre. Então, quando a gente consegue permitir... eu posso errar, se eu errar, tudo bem, dá uma risada. E aí você consegue se expor de uma forma diferente, né? Não, é espontâneo. Eu acho que as pessoas têm que ser aquilo que ela é no dia a dia, né? Não tem que criar um personagem, né? Eu acho que se, por exemplo, você trabalha de uma forma séria, né? Você vai virar... alguém vai gostar do seu trabalho, e esse alguém vai indicar para outro alguém. Eu tenho um canal do fulano muito bom, não sei o que, tal. Eu acho que o orgânico, né, nas redes sociais é o que manda, na verdade, é isso. Então, é importante você ter o seu nicho, óbvio, né, você ter ali um foco, né, e saber que o que você está fazendo está dando resultado. E o importante é isso. O feedback é importantíssimo, né? Não somente, né, dos seus seguidores, né, mas também de quem está no dia a dia ali atuando contigo, te ajudando de alguma forma. E lembrando que, né, o mundo da competição, você tem que estar pronto para tudo. Você tem que estar pronto para pessoas te elogiarem por elogiar, pessoas que te criticam por criticar e pessoas que são verdadeiras, que te elogiam e te criticam ao mesmo tempo. E querem que você cresça, né? Você percebe que às vezes alguém está te falando algo para te alertar e para ver o teu crescimento, né? Sim. O ponto de vista é individual, né? Às vezes a pessoa tem uma forma de pensar diferente da minha. Vai ser respeitada numa opinião, né? Mas como crítica isso tem que ser apreciado de uma forma segura, né? Nem todo mundo fala pra gente o que realmente pensa, né? Às vezes quando... uma coisa que, como eu já trabalhava na televisão antes, assim, porque agora eu estou totalmente focada para atuação, né? Mas antes eu vivenciava isso, às vezes um programa de TV, e aí uma enxurrada de elogios e tal. E eu vivi também em um programa uma enxurrada de críticas. Foi um programa que a gente fez que a linguagem não estava... Era um programa para a internet que estava sendo feito com linguagem de TV e realmente não casou muito bem. Mas o que eu aprendi nesse tempo é que nem essa enxurrada de elogios é verdadeira e nem essa enxurrada de críticas. Então, assim, você precisa ter ali uma noção sua, você tem que dar um valor para esse trabalho, que ele é legal quando te elogiam, é bem legal, mas você também não pode cair num lugar de achar que você sabe tudo, porque isso é muito fácil de acontecer, né, com o ser humano, né? O ego. Você fica se sentindo muito, estão te dando muito reforço, então você começa a achar que está acima, está no topo, e você fica com uma confiança muito grande, e isso te cega e te faz deixar passar muita coisa importante. Então, eu acho que você eliminar o excesso daqui de cima. E também, quando estão te criticando demais, não é por aí. Sabe? Tem algum outro interesse ali. Então, assim, o excesso de crítica pode ser uma coisa boa. Às vezes, sim. Porque está incomodando. Está incomodando de alguma forma, alguma coisa diferente tem ali. Então, assim, o ponto de vista é aquilo que eu falei, o ponto de vista individual. Aí você tem que mensurar de fato o que é verdadeiro. Para isso existe, vamos dizer assim, fórmulas, que pode te levar a uma equação, né? Que existe estatística disso, estatística daquilo, você vai lá no teu canal, tem gente que é especialista em analisar essas coisas. Falei assim, esse caminho aqui, por exemplo, que eu acho interessante, né? Eu não entendo muito bem disso, na verdade não entendo patavina sobre essas coisas, eu quero compreender, mas eu tenho dificuldade. A verdade é essa. Não sou matemático, não sou bom de exatos. Mas é interessante como esses canais, por exemplo, o YouTube, até os outros, Instagram, etc., o TikTok, ele te dá estatísticas de, por exemplo, o YouTube ele te dá o pico
da tua audiência, fala assim, cara, o que eu falei ali que, uau! Entendeu? Isso é interessante, porque não é que você vai fazer sempre a mesma coisa, mas isso antigamente existia, né, no roteiro, né? Você sabe, o primeiro ato, segundo ato, epílogo, aquelas coisas, né, básicas de roteiro. E você entendeu o seguinte, se você não fisgar a audiência do espectador em tanto tempo, a grande chance de ser um fracasso. Hoje, no cinema, as pessoas começam a comer pipoca e falar uma no ouvido da outra. No stream, a pessoa dá o pause e vai desistir de ver o filme. Esse é um perigo. E uma coisa que eu acho interessante, vou citar um exemplo aqui do filme Ghost. O filme Ghost eu vi no cinema, né? Então começava aquela historinha de uma mocinha bonitinha, toda inocente, no meio do barro, fazendo lá um jarro lindo, maravilhoso. O namorado dela vai lá e tem um amigo que chega, começa aquele papo descontraído e tal. Daqui a pouco o cara sai... Eu falei assim, porra, que filme, puta merda, paradão. Todo mundo pensa assim, filme paradão. Você está apresentando os personagens ali, né, para mostrar que são pessoas boas, né? E sempre tem um vilão na história. Aí tudo bem. Aí o filme começa a andar, daqui a pouco o casalzinho sai andando no meio da rua. Eu posso falar à vontade porque o filme já está há anos. Pode dar spoiler. A pessoa sai andando no meio da rua, conversando e tal. Daqui a pouco chega um cara do nada, igual um zumbi, para assaltar o casalzinho. O cara, não, começa a brigar, não sei o que. Daqui a pouco o cara sai correndo atrás dele. Pá. Aí até então você fala, em Nova York. Porra, assalto. Naquela época, puta que pariu. Não tá falando nada, novidade nenhuma. Quando o cara olha pra trás, ele vê a namorada dele com ele no chão, ela chorando, ele não entende. Cara, aquele momento, o cinema, a coisa do legal do cinema cheio é isso. As pessoas, tu tinha que ver, eu me arrepio até hoje, como aquilo trouxe emoção pro filme. A partir dali, o cara podia fazer qualquer besteira que o filme ia ser seguido até o final, a pessoa assistindo. Então, essa coisa, hoje no stream, se você não fisgar a audiência da pessoa, a pessoa desiste. Então, o YouTube tem essa coisa. As pessoas assistiram até aqui, nos 10 primeiros segundos, e depois desistiram de assistir. Por quê, né? Porque aquela coisa, hoje, a grande moeda é a atenção, né? Tudo isso que você está falando no YouTube, no streaming, eles têm milhões de ferramentas. Antes, não sei se você se lembra como antigamente, tudo era técnica de venda. Você tem que saber vender, sabe, o melhor vendedor, faça o primeiro passo. Hoje em dia é técnica para captar a tua atenção, a forma como você mexe no celular capta a sua atenção, a forma como eles distribuem o conteúdo, o algoritmo que sabe exatamente. A gente às vezes fala alguma coisa e a gente sente que depois apareceu uma recomendação de acordo com o que a gente falou. Ele sabe mais do que a gente. Pois é. Então, assim, tudo hoje é a atenção. A atenção é a moeda do mundo. Quantas horas tu fica conectado? É impressionante. Como é que o telefone me diz quantas horas eu fico, aliás, o computadorzinho aqui portátil, me diz quantas horas eu fico conectado, quantas horas eu assisti vídeo, quantas horas eu fiz o vídeo no Instagram, que coisa louca. Por quê? Porque ele vende a tua atenção. Porque ele vende a sua atenção. O algoritmo vai lá e joga para te oferecer produtos. Exatamente. Né? Então, na verdade, nós somos ele vende para a empresa, ele fala, com certeza. Somos produtos. Todo mundo é produto. Então, se a gente não se vende, quando é que a gente vai se vender? Aí a gente tem que se vender como produto. Sentido... A gente também tem que descobrir como é que a gente faz para essa audiência prestar atenção nesse nosso produto aqui. Não, porque né? Exatamente. E nós somos um grande produto e a gente também tem que ver para onde a gente está colocando nossa atenção. Tem uma colega nossa que falou para mim há pouco tempo que o público dela é só de garoto de 18 a 24 anos. Entendeu? O que ela faz? Ela nesse caso. Diz que o que ela faz é para adultos, pessoas mais velhas, mas a garotada que gosta. A garotada gostou. Então fazer agora o quê, né? foca nesse público. Não, então assim, que grande barato, né? Que quando você fala assim, cara, o meu público são pessoas nessa faixa de idade. Sabe o que é interessante também? Mais Vamos homem, supor, mulher, você identificou o público, aí você vai fazer o que você acha que esse público gosta. Que às vezes a gente se engana muito também. Eu tenho um exemplo engraçado da minha mãe. Ela fala que quando ela vai comprar uma coisa para mim, ela sempre erra. Mas quando ela compra uma coisa para ela, e às vezes ela passa alguma coisa e fala, mãe, que legal essa bolsa, que legal isso. Aí ela fala assim que agora ela não está mais... Quando ela vai me dar um presente, ela compra uma coisa para ela, e aí ela diz que agora está acertando. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente acha que sabe o que o outro... A gente vê uma ferramenta e a gente pensa, isso aqui... Você falou agorinha de, tem filmes que... esse filme aqui é sobre tal coisa. Eu acho que o público não vai gostar.
Isso você está inferindo uma coisa que, com base na sua bagagem, a gente não sabe. O que é disruptivo, ele chega e não tem uma experiência prévia para você dizer, não, quando aconteceu com esse filme aqui, foi dessa forma. A gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe, a gente presume. Então, nesse momento que a gente está presumindo, a gente pode errar pra caramba. Agora, aqui, para a gente encerrar, fala um pouquinho aí, o que você recomenda, né, para a garotada, ou até para pessoas, né, que seja quem for, idade, não importa, né, que está querendo ser artista, né, o que você recomenda para essa pessoa fazer hoje? Tá. Para chegar lá, vamos lá. Para chegar lá? Para tentar chegar lá. O chegar lá, né, de cada chegar um lá, eu digo assim, tipo assim, comecei no caminho certo, então é só se conseguir em frente. Porque o chegar lá, ele depende do que você pensa dentro de você. Então, o que eu posso falar é perto da minha experiência, que é o seguinte: se você quer ser artista, eu realmente acho que não é uma escolha. Eu acho que quando a gente é artista, a gente precisa se expressar. E isso fala mais alto, porque assim, às vezes você tem uma possibilidade de uma carreira, você tem um caminho aqui que é mais estável, mais seguro, mais fácil. Você faz isso aqui com uma facilidade e as pessoas te reconhecem por isso. Aconteceu comigo, eu tive bons caminhos, assim, mas a minha necessidade de me expressar, ela é muito maior na minha vida. Então, assim, se você é um jovem e você se sente dessa forma, eu acho, eu vou falar aqui, vou falar de frente aqui. Eu acho que você foi picado pelo bichinho da arte. E se você foi picado pelo bichinho da arte, não tem muita saída, você tem que se expressar. E para se expressar, eu acho que tudo que a gente conversou aqui um pouco traz sobre isso. Essa coisa de você entender o que é se expor e expor o que você sente. Por quê? Mas por que exposição? Porque a arte é isso, é a identificação. Então, se você não se expõe, se você não fala dos seus medos, se você não fala das suas vivências, você está privando as outras pessoas de se conectarem com você, de tentarem entender essa experiência. Então, assim, o artista é isso, ele fornece, ele usa o próprio corpo, as próprias experiências, a própria vivência para dar vazão a uma série de coisas, de histórias, de dança. No meu caso, eu também me expresso por meio da dança, eu adoro escrever, então eu gosto de me expressar de várias formas e eu me sinto plena fazendo isso. É engraçado. Você me lembrou aqui de uma coisa. O quê? Nossa, aqui é um spoilerzinho aqui, eu sabendo que ela era dançarina, eu falei, vou criar uma cena só para ela dançar. Verdade. Eu não vou contar. Tem essa cena no filme. Não, mas é bacana, porque essa coisa da multitarefa da pessoa, vamos dizer assim, não é que ela seja multitarefa, é que ela tenha conhecimento aprofundado sobre algumas coisas. Sim. Né? E que isso possa ajudar na carreira também. Né? Exatamente. Então, você me perguntou, o que falar para os jovens, para quem está entrando? Eu acho que é acreditar no seu valor, descobrir... Acho que tem esse trabalho de você descobrir qual é a sua mensagem, o que você tem para falar, com o que você se preocupa no mundo. Então, isso faz parte da tua essência, da sua autenticidade. Então, você se descobre e você se permite trocar experiências. Para mim, isso é o artista. Então, vamos lá. E agora, vende o seu peixe aí, vai. Vender meu peixe? Eu estou com alguns projetos, Edu, mas eles ainda não estão em fase de divulgação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para quem quiser continuar essa troca que a gente teve aqui, entrar no meu Instagram, @PriscilaRangel. Também no meu YouTube, eu tenho um canal que eu coloco alguns vídeos, algumas coisas atuando, e eu pretendo aumentar a minha presença nas redes no ano que vem. E aí, se você estiver nas minhas redes, com certeza você vai saber desses projetos novos que eu ainda não posso divulgar nesse momento. Entra lá e vê lá. Mas ano que vem... se inscreve, né? Exatamente. Então, o YouTube, que também é @PriscilaRangel, e no Instagram. Pô, legal, show de bola. Pô, foi ótimo. Te agradeço muito por esse convite, Edu. Muito legal. Muito legal também. Agora nós vamos seguir, né, com vários podcasts aqui, entrevistando várias pessoas do meio artístico, pessoas técnicas, né? Isso é, como eu falei no início, a proposta é exatamente essa, trazer pessoas que estão começando, pessoas que já estão, né, com bastante trabalho, graças a Deus, pessoas que estão já, vamos dizer assim, pendurando a chuteira, mas tem muito para ensinar ainda, muito para dizer, que eu gosto muito de ver por esse campo, né? Porque a gente aprende, hoje em dia a gente aprende com garotada e a gente aprende com os veteranos, né? Você tem vários exemplos aí na internet aí de
pessoas estão começando agora, mas com ideias fantásticas, originais, sabe? Que você às vezes, nossa, caramba, que ideia fantástica. E hoje com a possibilidade de fazer várias coisas com telefonezinho, você, olha que linguagem diferente, entendeu? Pessoas começando agora. Às vezes a pessoa criou a ideia dela. Sim. E muito interessante que a gente acaba vendo isso ser reproduzido por outras pessoas fazendo. Quem começou com essa brincadeira foi fulano, entendeu? E o que eu acho bacana, e tem os veteranos que ensinam aquela coisa mais, vamos dizer, né, que mais experimentada, mais, vamos dizer assim, mais artesanal, mais, vamos dizer, tradicional, tal, que é muito bacana, entendeu? Eu acho que a junção do que está começando agora, porque já está lá, tipo, pendurada com a chuteira, vamos dizer assim, se juntarem e criar uma linguagem única, porque acho que a possibilidade ela é muito grande, né? Sim. Então, antigamente, a gente só tinha os mestres dos mestres, e a gente só aprendia com eles. Hoje em dia, a gente aprende vendo as coisas. A gente tem várias coisas maravilhosas na internet, né? Verdade. Então, enfim, só falando aqui para encerrar, que o filme Entre o Silêncio e o Perigo, ele está com previsão de estrear em janeiro, não tem data ainda, porque infelizmente a gente depende de uma distribuição, a gente sabe, está tudo naquela questão da burocracia, né, do produtor independente, né, a gente não tem uma grande produtora por trás disso, mas a gente espera aí, muito em breve, dar notícias para vocês. Acompanhe a gente aqui no canal que vocês vão estar sempre sabendo, tá bom? O que está acontecendo. Quem não é inscrito no canal pode se inscrever, compartilhe, ativa o sininho lá para ter novidades e estaremos em breve com um novo podcast aqui com alguém do meio artístico, do meio técnico de cinema, falando alguma coisa importante para você. Se liga então. Valeu. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.